Fala aí galera, tudo bom? Antônio do Vida em Performance aqui. E nesse vídeo de hoje eu queria ajudar vocês em uma coisa simples, mas que acaba consumindo muito da nossa energia no nosso dia a dia, que é como a gente parar com os pensamentos excessivos e realmente agir, realmente fazer o que a gente precisa. A mesma raiz desse problema, da gente ficar pensando demais, planejando demais e acabar num desequilíbrio entre planejamento e ação, é muito comum em várias outras variáveis, como por exemplo o sentimento de saber o que quer fazer com sua vida, o sentimento de propósito em si, a maneira que você acredita que pode contribuir, a forma especial que você pode contribuir para o mundo. Então muita gente hoje em dia tá meio na moda falar de propósito, da sua causa, mas é isso, muita gente só tá falando sobre isso, muita gente tá indo para palestra, tá indo para workshop, mas acaba que não faz nada com isso. Mas o ato de fazer algo é o que vai determinar a sua capacidade de encontrar o seu propósito em si. Então, é isso, o equilíbrio entre pensar e agir ainda é um grande desafio. Isso é para todo mundo, na minha concepção. Normalmente a nossa capacidade de construir ideias mirabolantes, ela é muito fácil assim. Você consegue construir uma ideia, você consegue observar uma oportunidade. Porém, se você para escrever melhor essa ideia que você teve, você para botar essa ideia no papel, você percebe que ela ainda é muito incompleta. Você considera poucas variáveis na sua mente, tendo uma ideia. Mas a questão é que muitas pessoas pegam essas ideias e acreditam que elas vão ser da mesma maneira que elas pensaram que seria. Então elas planejam a ideia com base no seu pensamento e não acabam esquecendo da parte mais importante, que é começar a implementar a ideia. Então, quando eu vejo gente assim não querendo compartilhar uma ideia porque acha que as outras pessoas vão roubar, eu acho a coisa mais idiota do mundo, porque tipo, se eu dissesse pra você a ideia do meu blog, você podia até tentar copiar, você podia tentar fazer, mas não ia ser você, ou não ia ser eu que tava fazendo, entendeu? Tipo assim, pode ser que seja algo que não esteja alinhado com o seu propósito em si, com algo que você queira. Então, esquece as suas ideias. Ideias são muito fáceis hoje em dia. Ideia é um commodity. O que vai diferenciar a sua capacidade de obter sucesso é a sua capacidade de agir diante de suas ideias. Então a gente sempre cai nesse hábito de se enganar com as nossas ideias. Eu costumo dizer que a gente pensa de A a Z, mas esquece do caminho de B até Y. Então a gente tá em A, já tá olhando para Z, mas esquece que depois de A ainda vem o B, vem o C, vem o D e por aí em diante. Então é fácil cair nessa armadilha e pensar demais e agir de menos. E hoje em dia também tem uma variável que é importante de ser ressaltada nesse vídeo, que é a informação. Hoje a informação é muito fácil de você conseguir e qualquer um de nós pode ter bastante conhecimento sobre determinados assuntos através dos nossos computadores, através dos nossos celulares. Mas o que é que diferencia as pessoas em si? É basicamente a capacidade de agir, porque a informação está disponível hoje em dia. Então, o que é que vai diferenciar você de mim é a nossa capacidade de agir. Então, os resultados de uma ideia, elas só vão começar, no caso, a partir do momento que a gente agir em si. Então, para pensar que existe uma dissonância, existe sempre. Eu costumo dizer que poucas pessoas têm o alinhamento entre o que falam e o que fazem. E isso é normal. Tipo, você não precisa sofrer por isso, sabe? Mas o mais importante é você diminuir essa distância. Até que pode ser que chegue um dia que você consiga fazer tudo o que você realmente fala.
o que é o essencial, o que é o fundamental. Mas percebe que é o que você faz que define quem é você, não necessariamente o que você fala. Porque a gente é muito comum muitas pessoas acabarem se comprometendo como se fosse prometendo que vão fazer coisas para si mesmas e acabam nunca cumprindo com as suas promessas. Então, por exemplo, eu vou começar a me exercitar, eu vou começar a estudar mais todos os dias, eu vou começar a ler esse livro. E as pessoas elas vão se prometendo coisas e não cumprindo elas e acabam se conformando com o fato de nem elas mesmas acreditarem em si. Ou seja, você promete uma coisa que você vai fazer para si mesmo, independente das pessoas ao seu redor, e você não cumpre. Isso a longo prazo cria meio que um hábito de você não agir, um hábito de você enganar a si mesmo. E isso é muito difícil eu acredito que isso é difícil de você acabar percebendo no seu dia a dia, porque normalmente a gente está muito absorvido assim na nossa rotina. Mas se você não está sempre de olho nisso, quais são as coisas que você está falando que vai fazer e você não faz e que você está enrolando? Você percebe que se você realmente parar para fazer tudo que você fala, de duas uma. Ou você vai começar a fazer muita coisa, ou você vai parar de falar muita coisa. Você tem que manter o equilíbrio entre essas duas variáveis também. Você não pode se prometer demais. E também você tem que agir para criar um equilíbrio com o comprometimento que você está tendo consigo mesmo. Então, muito planejamento, muito desmembramento de ideias, muita especulação de possibilidades. Eu costumo dizer que isso aí é meio que secundário se você quiser começar a fazer algo. Por isso que eu até com um blog, com vida e performance, eu percebi isso, porque você muda a maneira como você se aproxima do seu projeto, quando você inicia o projeto e quando você continua o projeto. São duas exigências diferentes do seu ser. Para você iniciar o projeto, você não precisa pensar muito, você tem que agir, o foco é agir. Porque parar para analisar esse conceito, se eu não me engano, é a segunda lei de Newton, ou a primeira. Eu não sei muito bem, eu não me lembro, mas é a força que você tem que aplicar para mover um objeto é muito maior do que a força necessária para deixar o objeto em movimento. Então, isso é mais ou menos, isso é na verdade é aplicável aos seus comportamentos também. Então, para pensar um projeto que você está querendo começar, o foco inicial é você aplicar a maior força possível para dar início. Independente, para de pensar nas possibilidades que possam dar errado, para de pensar no que pode dar certo, simplesmente começa, age. A partir do momento que você começa a adquirir momento, aí é importante o planejamento. Aí você tem que começar a entender o que é que você quer com esse projeto, porque o projeto vai começar a exigir coisas diferentes de você. Você tem que lidar com os seus projetos, suas ambições de maneira profissional, como você lidaria com o trabalho. Isso é engraçado também, que eu fico pensando, muitas pessoas, se elas não estão afim de trabalhar, elas vão trabalhar. Se elas estão doentes, elas vão trabalhar. Se elas estão entediadas, elas vão trabalhar. Se elas estão felizes, elas vão trabalhar. Por que você não pode fazer isso com seus hobbies também, com os seus projetos pessoais, com suas iniciativas empreendedoras? Você não precisa estar sempre motivado para trabalhar no que você quer. Isso que é uma coisa que acho que as pessoas esquecem. Você não precisa estar motivado para cuidar de sua saúde. Sua saúde é importante para você, independente de X ou Y. Então, para pensar como é que você pode aplicar a sua relação com o seu trabalho em outras variáveis de sua vida. Você não precisa se motivar sempre. Isso aí é coisa de, sei lá, guru de autoajuda que não tem nada a acrescentar para vocês, sabe? Eles sempre ficam remoendo a ideia da motivação, mas motivação é overrated. Tipo assim, as pessoas elas valorizam demais a motivação, mas nem sempre você precisa de motivação. Você simplesmente precisa agir, porque pensar em agir toma sua energia também. Então, se você age,
sem pensar muito, você vai poupar muito mais sua energia. E o que vai acontecer? A partir do momento que você tira um pouco a sua energia do pensamento, foca na ação, você vai conseguir criar um momento com a sua ação. Você vai conseguir dar início a como se fosse um efeito dominó assim de ação. Então, o mais importante de tudo, assim, se você quiser parar de ter pensamentos excessivos e quiser realmente começar a agir no seu dia a dia, é você focar em pensar menos no que pode dar errado, no que pode dar certo, é você simplesmente agir. E não focar muito num perfeccionismo, porque o perfeccionismo em si, ele é uma forma de procrastinação. É você querer deixar a sua situação super perfeita e só assim que vai dar certo. Olha para esses vídeos, eles não estão editados, eles não estão com recorte, que podia ser melhor o vídeo, mas eu quero começar logo o canal, eu quero ver o resultado disso, entendeu? Por isso que eu não estou focado muito em potencializar a qualidade de edição do vídeo, mas sim promover valor. Então, e aprender também, desenvolver minha capacidade de comunicação, conseguir passar os conteúdos através da oratória, enfim, outras variáveis que são boas para mim quanto para você. Então é esse que você tem que focar no início. Pensar menos, agir mais, não se preocupar muito com os resultados no início, se preocupar com o desenvolvimento do processo. O processo é a coisa que você tem que se preocupar, porque volta lá no A a Z, no pensamento de A a Z. Você está no A, você tem que se preocupar em caminhar do B para o C, do D para o E, caminhar passo a passo. É isso que você tem que se preocupar, porque o Z ele vai chegar, mas você precisa se apaixonar pelo processo, porque no início ninguém vai estar nem aí para você, principalmente no mundo digital. Então você tem que se sustentar pelo processo em si, porque se você depender assim, de visualizações, de compartilhamentos, isso vai meio que te decepcionar. Então é isso, limita o seu planejamento e parte mais para ação, porque a ação em si ela é motivante, ela é motivadora. Não sei se motivante existe, simplesmente saiu aqui. A ação ela motiva porque quando você começa a agir, você meio que para lembrar aquelas coisas assim que normalmente você não tá com vontade de fazer. Por exemplo, lavar louça. Eu odeio lavar louça, mas eu preciso lavar louça. Então eu fico lá, porra, tenho que lavar louça, velho, que merda. Mas chega a hora lá que eu faço, aí demora 15 minutos pra lavar a louça. Aí eu falo, porra, beleza, consegui lavar a louça, não foi nada demais, sabe? Tipo assim, tem, tem uma coisa, principalmente com os nossos planos, nossas ideias, é que a gente imagina um plano muito grande. A gente, por exemplo, quer começar a malhar e aí quer ir pra academia todo dia, quer fazer 3 horas de esteira todo dia, quer comer bem toda hora. Isso meio que vai te sobrecarregar, sabe? Pra você fazer uma mudança. Então, pensa no que você pode fazer, por exemplo, agora e um menor passo possível. Porque se você se lembrar daquela lei da física que eu falei, quanto, quanto menor é a energia necessária para você dar início a um projeto, dar início a um novo comportamento, mais fácil é que você o mantenha. Então, supomos que você queira adquirir um novo hábito na sua rotina. Ao invés de você querer se dedicar 1 hora por dia, por que você não se dedica só 5 àquilo? Se você quiser ler um livro, criar o hábito de leitura. Ao invés de você sentar e ler 30, 40 minutos por dia, por que você não simplesmente lê 3 minutos, 5 minutos por dia? Sabe o que vai acontecer? Você vai pensar assim, porra, 3 minutos é muito fácil. Aí você vai sentar lá, você vai ler 5 páginas e vai falar, meu Deus, já acabou o tempo. Mas você vai gostar do processo em si, porque foi fácil de atingir. Então, você vai... Normalmente, as pessoas que começam com 3 minutos, elas não ficam em 3 minutos. Elas começam por 3 minutos, aí já passam para 5, que já passam para 10. E quando elas percebem, quando elas mal veem, elas estão lendo todo dia.
Então, ao invés de você querer, assim, é legal ser ambicioso em si, mas às vezes essa ambição ela pode até estar te atrapalhando de alcançar o que você quer. Então começa com passos menores e pensa menos no que você tem que fazer. Isso que a, o pensamento excessivo ele toma muita energia da gente. Por exemplo, eu para gravar esse vídeo, eu simplesmente fiz uma outline e filmei. É cedo, acho que são 9 horas agora. Eu já acordei, tomei café e eu simplesmente tinha que filmar, que eu tinha prometido pra mim que eu ia fazer esse vídeo assim que acordasse. Mas se eu ficasse pensando se eu tinha que ensaiar isso, se eu tinha que fazer um melhor planejamento do vídeo, o tempo ia passar e eu não ia agir e toda a minha energia ia estar sendo depositada no planejamento em si. Então, normalmente é isso que eu faço. Eu simplesmente começo a coisa, porque eu sei que a partir do momento que a gente começa a fazer algo diferente, a gente consegue dar continuidade assim com muito menos esforço, sabe? Então, pensa nisso. A atitude, a ação, ela é a única coisa que vai realmente mudar na sua vida, vai mudar a sua vida. Porque não, isso é um ensinamento, isso é um conhecimento assim que muitas pessoas, muitos mestres como Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, todos eles tinham, Thomas Edison também, eles sabiam que as pessoas que realmente conquistavam, elas não esperavam as oportunidades, elas não esperavam que as pessoas dessem uma chance para elas. Elas iam atrás e faziam acontecer, independente se alguém pudesse ajudar elas ou não. Enfim, elas agiam. E a partir do momento que você começa a agir, que você começa a aprender mais sobre algo, aí que você descobre as coisas que mais te atraem, as coisas que você gosta mais, as coisas que você gosta de menos. Então, o processo de autoconhecimento, o processo de entender o que você gosta, qual é o seu propósito em si, ele é unicamente derivado da ação. Não existe planejamento, não existe você descobrir o seu propósito num workshopzinho de 2 horas que você vai preencher algumas metodologias. Isso é bom, isso te ajuda, não estou menosprezando. Mas se você sai de lá e não faz nada, você não vai mudar. Você só vai ficar mais frustrado porque você foi para o workshop e não achou o seu propósito. E era o que eles prometiam para você. Então você vai começar a se sentir mal por causa disso. Então é isso, galera. Pensa muito nessa lei que eu falei da energia, de você começar algo novo, ser maior do que a energia necessária para você manter. E pensa que você não precisa agir muito para dar início ao seu projeto, porque dar início a um projeto requer ação e continuar o projeto requer planejamento, requer você encarar ele como uma profissão, independente se seja uma profissão ou não. Então pensa nisso. Se você quer iniciar um projeto, para de planejar, para de criar oportunidades que não existem. Pega a sua ideia e faz acontecer agora. Tipo, o menor passo possível para você fazer hoje, para você fazer amanhã e continua fazendo isso. E a partir do momento que você der início, pode ser que você descubra que você nem gosta muito dessa ideia e você vai buscar outra. Mas agora você já sabe de algo que você não gosta, então você já vai estar atento a isso. Você vê como a ação ela é a única fonte de aprendizado que a gente realmente possui, porque a teoria ela difere muito da prática. Isso a gente aprende bastante na escola e na universidade, mas é isso que você não pode deixar, você não pode se enganar pela teoria e ter que focar na prática. É a única coisa que vai fazer você parar de pensar excessivamente e agir em si. Então é isso, eu fico por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e por favor deixe um comentário aqui embaixo e se puder dar um like no vídeo eu agradeceria. Também se não se sentir confortável, não se sinta mal. E se quiser se inscrever no canal também, eu agradeceria. E se você acredita que o canal pode te ajudar de alguma maneira, se inscreve lá, compartilha com seus amigos. E é isso, obrigado por visualizar o vídeo
e até a próxima.